Olá galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan, trazendo mais uma aula de biologia para vocês. Hoje, dando continuidade ao conteúdo de genética, nós iremos falar sobre herança e sexo. Até o presente momento, todas as heranças que nós estudamos eram do tipo autossômicas, ou seja, os genes responsáveis por elas estavam aí ou estão localizados em cromossomos autossômicos. Hoje nós iremos falar de heranças que estão relacionadas com o sexo do indivíduo. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero aqui apresentar aos senhores os nossos cromossomos sexuais. Primeiro, já foi falado que nós temos um total de 46 cromossomos. Destes, 44 são autossômicos e apenas 2 são sexuais, tá bom? No caso da mulher, ela tem 2 cromossomos X, normalmente, e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, ok? E eu vou aqui apresentar os cromossomos X e Y para vocês agora, tá? Observem aqui à esquerda que o cromossomo X ele é maior, consequentemente ele apresenta uma quantidade maior de genes na sua estrutura. E aqui ao lado, à direita, nós temos aqui o cromossomo Y, menor, bem menor que o cromossomo X, tranquilo? Um detalhe interessante é que esses cromossomos, eles apresentam aqui, ó, representado aqui de marrom, né, bem escuro aqui, uma região homóloga, uma região onde esse pareamento é perfeito. E aqui embaixo, maior, representado aqui de cinza, tá? Nós temos aqui a região não homóloga, que é uma região onde esse pareamento ele não ocorre de forma perfeita, tá bom? Tranquilos? Justamente nessa região não homóloga do cromossomo X, estão localizados os genes relacionados com uma herança que nós vamos estudar mais à frente, chamada de herança ligada ao X ou herança ligada ao sexo. E nessa região aqui, não homóloga do cromossomo Y em relação ao X, nós vamos ter aqui os genes responsáveis pelas heranças ligadas ao Y ou heranças restritas ao sexo, tá? Mais na frente eu darei mais detalhes sobre elas. Tudo bem? Vamos avançar? A primeira categoria de heranças aí que nós iremos estudar são as heranças ligadas ao sexo ou ligadas ao X. Heranças ligadas ao sexo ou ao X são aquelas determinadas por genes localizados no cromossomo X, especificamente naquela região que eu falei anteriormente, que é não homóloga em relação ao cromossomo Y. E os exemplos mais importantes que temos dessas heranças são o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é um tipo de cegueira para algumas cores e a hemofilia é um distúrbio no processo de coagulação sanguínea, tá? Ambas essas heranças são recessivas, tá? E eu vou tomar como exemplo aqui a hemofilia para nós estudarmos. No entanto, tudo que nós estudarmos para a hemofilia, tá? Em termos de genótipo, em termos de cruzamentos, também valerão para o daltonismo, ok? Então vamos lá. A hemofilia, como eu já mencionei, é um distúrbio na coagulação sanguínea decorrente da ausência de fatores importantes para o processo, tá bom? Esses fatores aí, eles normalmente são proteínas, tudo bem? Trata-se de uma herança recessiva e ligada ao cromossomo X. E aqui, para a gente poder ter uma ideia, eu trouxe aqui os genótipos e os respectivos fenótipos, tanto do homem como da mulher, para essa doença. Prestem atenção. Para que um homem seja normal, o genótipo dele tem que ser XHY. Se porventura o genótipo dele for XHY, ou seja, se o homem portar o gene recessivo, ele automaticamente será afetado
pela doença. Aí no caso nós teremos um homem hemofílico, tá? E no sexo feminino aqui a gente vai ter 3 genótipos possíveis. XHzão, XHzão, representando aí uma mulher normal. XHzão, XHzinho, representando uma mulher normal, porém portadora do gene para a hemofilia, ou seja, essa mulher não manifesta a doença, mas ela pode vir a ter filhos com a doença, tá? Isso aí vai depender do genótipo do cônjuge, tudo bem? E se ela apresentar o genótipo XHzinho, XHzinho, ela será hemofílica, tranquilo? Então, quais são as características aí dessa doença? Lembrando que isso aqui também valerá para o daltonismo. Primeira característica, ela afeta mais homens do que mulheres. Por quê? O homem, ele precisa somente de um gene recessivo para manifestar a doença. Já a mulher precisa obrigatoriamente de 2 genes recessivos para poder manifestar a doença. Por isso que ela é mais frequente nos homens do que nas mulheres. E um dado interessante em relação ao heredograma, tá? É que todos os filhos do sexo masculino de mães afetadas também são afetados. Então, se a gente olha para um heredograma e a gente vê mais homens afetados do que mulheres, a gente já vai suspeitar aí de uma herança ligada ao sexo, tá? E no caso aí de cunho recessivo. Então aí se você pega um heredograma onde a mãe é afetada e todos os filhos do sexo masculino são afetados, certamente essa herança é ligada ao sexo e ela é recessiva, podendo então representar aí tanto o daltonismo como a hemofilia. Tranquilos? Vamos aqui avançar. Vamos aqui analisar aqui alguns possíveis cruzamentos que podem acontecer, tá? Vamos ver aqui 2 possibilidades. Um homem afetado cruzando com uma mulher normal, porém portadora do gene para a hemofilia. Então vamos lá, construindo um quadro de Punnett aqui para realizarmos o cruzamento, nós observamos aqui que o homem XHzinho Y, então ele pode produzir gametas com o cromossomo XHzinho e gametas com o cromossomo Y. A mulher, que é heterozigota para a característica, pode produzir gametas com o cromossomo XHzão e com o cromossomo XHzinho. Então, nesse caso, a gente vai ter 4 cruzamentos possíveis. E o que é que a gente vai observar? Dentre as mulheres, que são aqui os indivíduos XX, dentre as mulheres, nós vamos observar que algumas têm coagulação normal, ao passo que outras são hemofílicas, tá? Como a gente só teve 2 mulheres formadas aí, então a gente poderia percentualmente dizer 50% das mulheres têm coagulação normal e 50% têm hemofilia. Em relação aos indivíduos do sexo masculino, que são os que estão aqui embaixo, os XY, nós vamos ter aqui indivíduo do sexo masculino com coagulação normal e indivíduo do sexo masculino com hemofilia. Tá bom? Estão tranquilos até então? Podemos avançar? Vamos ver agora o cruzamento entre um homem normal e uma mulher afetada, tá? Homem normal pode produzir gametas com cromossomo XHzão e Y. E a mulher afetada, como no caso a mulher afetada vai ter o genótipo XHzinho, XHzinho, ela só vai produzir gametas com cromossomo XHzinho. Então aqui a gente só vai ter 2 tipos de cruzamento. XHzão, XHzinho, representando aí uma mulher não afetada, tá? Uma mulher com coagulação normal, e aqui embaixo XHzinho Y representando um homem afetado. Então a gente observa que quando a mulher é afetada, tá? Todos os indivíduos do sexo masculino, todos os seus filhos do sexo masculino
também são afetados. Então aí são algumas possibilidades de cruzamento que a gente vai amadurecer na resolução das questões, tá bom? Tranquilos? Vamos avançar. Um outro tipo de herança também que tem relação com o sexo é o que nós chamamos de herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo é toda aquela determinada por genes que estão localizados no cromossomo Y na região não homóloga em relação ao cromossomo X. Esses genes são chamados de genes holândricos. E o principal exemplo que temos é a hipertricose auricular, que é o crescimento excessivo de pelos na orelha, como vocês podem ver aqui na fotografia. Tudo bem? E as características desse tipo de herança é que ela afeta somente homens, ela é restrita ao sexo masculino, tá? E nos heredogramas nós vamos observar que todos os filhos do sexo masculino de pais afetados também são afetados. Ok? Tranquilidade? Vamos avançar aqui. Herança limitada pelo sexo. Preste atenção. Essa herança aqui, a herança limitada pelo sexo, ela é autossômica. Preste atenção. Ela é autossômica, só que pelo fato de ela ser influenciada pela questão hormonal, nesse caso aí ela vai afetar somente os indivíduos de um dos sexos. Tá ok? Então assim, tanto homens quanto mulheres vão apresentar os genes responsáveis por essa característica, tá? Mas somente um deles vai manifestá-la pela questão hormonal, tá? Por ter influência dos hormônios. Um exemplo que a gente tem aí é o desenvolvimento do pomo de Adão. Nós observamos aqui, ó, que nos indivíduos do sexo masculino, pelo fato aí de ter uma quantidade maior de testosterona, o pomo de Adão, que está aqui, né, popular gogó, ele acaba se desenvolvendo. Já na mulher não ocorre isso, porque na mulher a taxa de testosterona é bem menor, não promovendo esse processo. Tudo bem? Tranquilos até então? Vamos agora finalizar essa aula falando da herança influenciada pelo sexo, tá? A herança influenciada pelo sexo, ela também é provocada por genes autossômicos. Só que nesse caso aí, ela vai afetar predominantemente os indivíduos de um dos sexos. Prestem atenção, na herança limitada pelo sexo, tá? Somente um dos sexos é afetado. Na herança influenciada, a gente vai ter aí os dois sexos afetados. No entanto, um deles é afetado de modo predominante. Tranquilo? E um exemplo disso é a calvície. A gente observa homens e mulheres calvas, tá bom? E mulheres calvos. No entanto, preste atenção, no entanto, nós observamos um número maior de homens afetados do que mulheres, tá? Tudo isso por conta das influências hormonais, tá? E um detalhe interessante é que esse mesmo gene responsável pela calvície, ele tem comportamentos distintos no homem e na mulher. No homem, ele se comporta como se fosse o gene dominante. E a gente sabe que o gene dominante ele se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Já na mulher, ele tem um comportamento de gene recessivo, ou seja, ele só se manifesta em homozigose. Por isso que nós vamos ter mais homens calvos do que mulheres calvas. Tranquilos? Belezinha? Espero que essa aula possa tirar suas dúvidas, mas se porventura ficar alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do Zap. Agora, vocês irão resolver um questionário, tá? Para colocar em prática aquilo que aprenderam. E logo depois eu irei aí fazer o comentário dessas questões. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.
Música